Eu vou apanhar da esquerda e da direita. Ótimo! Vamos conversar aqui com o José Márcio, professor da UEL, o famoso Gancho, já trabalhou na Folha de São Paulo, é um dos caras que mais fez matérias aí que eu lembro de conflito de sem terra, etc e tal. E ele mesmo se autodefine às vezes como um pouco panfletário na discussão política. Por que, Gancho? Não, eu não me defino como panfletário, eu sou extremamente panfletário naquilo que eu acredito. Certo. Você sempre teve uma posição óbvia de esquerda, inclusive foi integrante do PT no começo do PT no Brasil. O que aconteceu com a esquerda no Brasil? E outra pergunta, o PT é um partido de esquerda? Bom, antes vamos historiar. Minha militância política sempre foi antiditadura, né? Então eu comecei militando na adolescência já. Quer dizer, eu não tive uma adolescência normal, eu tive uma adolescência militante político contra a ditadura. Fui um dos fundadores nacional do PT, fui um dos fundadores nacionais da CUT. Eu costumo dizer que eu entrei em muitas batalhas e perdi muitas. Sim. Porque o PT que eu imaginava, por exemplo, eu saí do PT quando um grupo, inclusive capitaneado pelo Zé Dirceu, assumiu o partido e modificou o partido. O PT deixou de ser aquele partido que apostava na organização popular, nos núcleos de base, naquela coisa de organização do povo mesmo, e visou a questão institucional e só. Foi quando eu saí do partido. Inclusive aqui em Londrina foi bem na época que se escolheu o vice do Sheida, foi quando eu rompi com o PT, saí do PT. Sim. Porque numa convenção o partido escolheu o professor Alcides Carvalho como vice do Sheida. No domingo, na segunda-feira, eu sou convocado para uma reunião da executiva, eu não era da executiva municipal, mas era do estadual, em que eles iam simplesmente, a executiva, trocar o Alcides Carvalho pelo Janane. Isso, Assad Janane, irmão do ex-deputado federal José Mohamed Janane, falecido há alguns anos. Todo mundo sabe a história dele. Como eu te disse, eu sou panfletário, mas não sou puta, né? Não tenho vocação para prostituta. Nada contra aquelas mulheres que por necessidade têm que vender o corpo, mas foi isso que eu decidi dentro do partido e saí. É claro que sempre votei para os partidos populares, nos partidos populares e progressistas. Porque eu não gosto do tema esquerda no Brasil, brother. Porque no Brasil até esquerda é de direita, pois patrimonialista. Você sabe que o patrimonialismo no Brasil é uma coisa que vem desde a chegada das caravelas, talvez pelo caráter ibérico da nossa construção. E é uma coisa muito maluca essa coisa do patrimonialismo, de você usar o público em benefício privado. Sim. E no Brasil todos usam. Você fala assim, mas tem aquele partido, o partido limpinho que nunca se misturou. Vamos pegar mistura, porque eu tenho muita história esse PSOL da vida, PSDU. Não, os caras são tão patrimonialistas que eles fazem partido do mesmo modo dos outros, disputam a eleição dos mesmos modos, não contestam e, se puder, participam dos esquemas. E quando eu falo participo do esquema, não estou querendo falar que alguém é desonesto, não. Estou falando participo dos esquemas de conquista de determinado poder, seja numa Câmara Municipal, seja numa Assembleia Legislativa, ou seja no governo federal. Quer dizer, enquanto não tiver uma reforma política séria no Brasil, enquanto não se mudar a mentalidade também, a gente vai viver nesse processo. Então, por exemplo, no Brasil eu prefiro tratar assim, forças progressistas e populares. Hoje a gente tem, vamos pegar assim é curioso, porque até o tempo atrás eu brincava o seguinte, que até os partidos de direita também são de esquerda. Você pega, por exemplo, hoje o PSDB... Não, são de contrário. Não, mas se você pegar o DEM, por exemplo, o DEM, de vez em quando, ele abraça a causa por algum motivo assim que vai lhe favorecer e sem pudor. Né? Da mesma forma que a esquerda, também esses partidos de... Mas esse é o patrimonialismo. Exato. Hoje nós temos alguns partidos dentro de um bloco, digamos assim, de esquerda, PT, o famoso PPS, PSB, PSTU, PSOL,
Dá para dizer que algum desses partidos realmente comunga com a esquerda, com o pensamento de esquerda, ou é só uma sigla para se dar bem durante uma campanha eleitoral? Não, tem todo um processo que você não pode negar um caráter mais popular, mais democrático e mais progressista para esses partidos. Isso não significa que eles sejam o ideal de esquerda. Eu acho que o ideal de esquerda a gente vai ter que construir. E quando eu falo ideal de esquerda, é dentro daquela perspectiva histórica da esquerda de se diferenciar da direita pelas posições com relação, por exemplo, ao Estado mínimo, ao Estado social. Eu me lembro, e eu sou um velhinho o suficiente porque eu participei desses debates, de em 78, especialmente em 79, que foi a época mais... O debate nas chamadas forças progressistas era criar o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, ou o PP, que é um Partido Popular. Nada a ver com o PP do Tancredo. Sim. No PT, e eu participava e defendia essa proposta do PT, eu cansei de sair para debater por aí, no estado de São Paulo, inclusive no interior, assim, Djalma Bom, aquele pessoal que defendia o PT, e de outro lado o Zé Ibrahim, Alemão, são nomes de sindicalistas. O Zé Ibrahim, por exemplo, ex-exilado político de Osasco, metalúrgico, e o príncipe lá, o Fernando Henrique. Esse pessoal queria criar o PP. O PT venceu a proposta, foi majoritário e se criou o PT. Sim. Eu brinco sempre que o PT e o PSDB foram espelhos políticos, partidos espelhos por um tempo, porque depois que o Tancredo pegou o termo PP, esse pessoal que defendia mais uma postura social-democracia à época, não, porque hoje o PSDB está bem à direita, é só rentista, eles criaram o PSDB, que juntou algumas partes do PMDB, do antigo MDB e coisa e tal. Na época, eu até falava que eles eram um partido espelho. Hoje não, hoje eles são antagônicos. Por quê? Porque o PT, apesar de todas as falhas, apesar dos desastres, especialmente no Paraná, o PT foi muito complicado. Leia-se Paulo Bernardo, a Barbie Paraguaia, o André Vargas, pessoas que não tinham compromisso nenhum com o popular, com o progresso, tinham compromissos pessoais, interesses pessoais. Sim. Esse pessoal, mas no nível nacional, o PT ainda tem uma postura que o diferencia dos outros partidos, dos grandes partidos, não estou falando dos partidos mais menores aí, que mais labuto por uma vaga ou outra, que nem o PSOL, o PSTU, mas assim, o PT ainda tem um diferencial grande em relação aos outros partidos, que é aquela opção pelo desenvolvimentismo. O que está em jogo no Brasil, e especialmente agora que o golpe venceu, então os rentistas venceram, você pega hoje todo um golpe amparado pelo judiciário, você nota os direitos trabalhistas perdendo conquistas sociais, e não é poucas conquistas sociais. Você pega, por exemplo, os programas de alimentação que sustentavam a agricultura familiar, está sumindo tudo. Merenda escolar vai sumir, vai voltar aquela grande empresa administrar a venda de merenda para todo mundo. Então essas coisas pequenininhas que as pessoas não percebem, que diferenciam, e que fez, por exemplo, que o governo Lula fosse um governo, os dois governos Lula, fosse um governo de sucesso. Tanto foi de sucesso que ele elegeu a Dilma. E de sucesso por quê? Porque teve uma coisa chamada distribuição de renda, que aos pouquinhos começou a se criar uma nova classe média emergente e que daí incomodou o brasileiro comum, aquele que gostou. Você acha que incomodou mesmo? Porque incomodou, quando você cria uma nova classe média, as pessoas começam a ascender financeiramente, elas passam a consumir mais. Tá. As empresas passam a vender mais. Isso não é bom para todo mundo? Seria, se não houvesse uma coisa no Brasil chamada ódio de classe, que as pessoas mascaram, mas existe um ódio latente de classe. Ninguém me contou isso. Eu estava no Vento Sul, que é uma churrascaria aí, sim, classe média, né? Na mesa ao lado, uma mulher reclamando que tinha entrado um pessoal mais negrinho, roupa mais puída, mas estava podendo comer lá. A mulher reclamou em alto e bom tom, eu vi, me indignei. Então, quer dizer, eu viajava muito, ia para os aeroportos, eu via essas coisas, ninguém me contou. Assim, o ódio de classe. E uma classe média burra. Se for pensar. Porque uma classe média burra, eu chamo de classe média, as pessoas se irritam quando eu falo isso, porque eles acham. Sempre que é o discurso raso, né? Se você critica a classe média, o cara que é classe média, ele acha que ele é o classe média que está sendo ofendido. Não.
E a classe média é uma gama enorme de gente que tem muita gente consciente. Agora tem aquelas pessoas que têm ódio de classe. O PT administrou o Brasil nos últimos 13 anos. Em que momento que você acha que meio que desandou para provocar essa confusão toda e mais ainda essa rejeição que o partido hoje está tendo em praticamente todo o país? Bom, eu acho que a rejeição ela não é em todo o país. Eu acho que além da divisão de classes, nós temos uma divisão geográfica no país. Aqui no Sul Maravilha, e notadamente no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e São Paulo capital, existe um ódio contra o PT, que não é o ódio, por exemplo, que existe no Nordeste, Minas, a coisa lá já está dividida. Então eu acho que é lógico que tem todos os fatores, eu não estou defendendo o PT, eu acho o PT errou muito. Agora existe uma coisa que é o possível, que é o real e que às vezes a chamada, os caras que se chamam de esquerda não entendem. Por exemplo, eu nunca, enquanto militante de esquerda que fui, enquanto militante popular, democrático que me acho hoje, eu nunca, por exemplo, apoiaria um governo que tivesse feito as opções liberais ou as concessões liberais que a Dilma fez para se eleger, principalmente depois. Porque o que aconteceu? Ele ficou enfraquecido. Mas o próprio Lula... O Lula, ao fazer a carta... Não, mas o Lula fazer a carta elite, falando, ó, podem confiar em mim, já foi um retrocesso social, uma concessão. Só que o Lula é político. E eu, por exemplo, se o Lula, em 2002, assumir, com toda aquela força popular que ele tinha, ele tivesse feito a ruptura com essa elite feudal que está no Brasil, nós teríamos tempos difíceis, não teríamos tempos tão fáceis como foram, especialmente o primeiro governo Lula, mas teríamos hoje um país. Certo. Um país delimitado, assim, olha, existem posições políticas, existem posições ideológicas, existe a direita. Ao optar por uma conciliação, escreve o que eu te digo, talvez eu não viva isso, mas escreve o que eu te digo, o Brasil não se resolve através da conciliação. Não existe conciliação de classes. Você acha melhor, por exemplo, como em alguns países, ter uma direita mais definida e uma esquerda mais definida, e aí você, em alguns momentos, você opta por um ou por outro? Você acha que isso é mais coerente do que essa tentativa no Brasil de misturar tudo e tentar dar certo? É que no Brasil é o seguinte, é o jeitinho e a falta de politização do povo. Quando eu falo que a democracia brasileira é privatizada, é o seguinte, o financiamento privado de campanha, os caixas 2, fizeram que o político que realmente pensa o povo não se eleja. Nós tivemos um exemplo aqui em Londrina. Vou contar um exemplo do PT aqui de Londrina, lá atrás, quando Vargas se elegeu vereador. O Maurício Barros, que é um rapaz que trabalha na área de saúde, que tem um trabalho de base, de organização, aparecia nas pesquisas como um dos vereadores eleitos. No dia da eleição, ele estava lá na suplência e o Vargas apareceu eleito. O cara comprou a eleição com 1.000 cabos eleitorais contratados na véspera, todo mundo sabe dessas histórias aqui. Então, quer dizer, quando você fala que essa democracia é realmente o voto consciente... Não é. Não é, isso já é uma farsa. Eu falo que a democracia privatizada porque quem tem dinheiro leva. E quem tem meios de comunicação. Basta ver a incidência de radialistas. Muito. E outra coisa pior ainda é que o Brasil não tem partido político. A gente tem, quando muito, organizações criminosas. O eterno senador do Paraná, aí, o homem do Botox, lá, o Álvaro Dias, criou um novo partido, como é que é o nome? Sim. Podemos? Podemos. Ele já tinha criado anteriormente o PST. Ele criou lá atrás. Então, assim, o que é de novo? É uma agremiação. Eu falo dessa agremiação criminosa com o nome do partido político. O que ideal era que você tivesse um partido de extrema direita, se ele quer ser de extrema direita, um partido de direita para converger aqueles que pensam assim, partido de centro e partido de esquerda, mas com posições definidas e sem o patrimonialismo nosso e com uma reforma política que é necessária, mas não essa que estão fazendo de distrição por eles mesmos. Uma reforma política exclusiva.
Só que o Brasil ninguém se interessa. O Brasil parece que está passando, pelo menos a gente percebe um pouquinho nas mídias sociais e com as pessoas, principalmente aqui na região sul e um pouco da sudeste, uma direitização da discussão. Você acha que isso é uma tendência para nós no Brasil hoje, essa guinada à direita depois de um período? Não, o processo civilizatório é uma coisa muito gozada, né? Você tem umas fases de avanço social e você tem umas fases de declínio. Nós vivemos em nível mundial um avanço da intolerância. A intolerância religiosa. E quando eu falo em intolerância religiosa, as pessoas que só assistem a Rede Globo pensam logo, o muçulmano que matou em Barcelona. Não, intolerância religiosa do evangélico sair quebrando imagem do católico, imagem do candomblé, intolerância racial. Basta ver que uma menina foi eleita Miss porque ela é de origem afro. Tem gente que fala, mas não devia concorrer, tem que ser empregadinha. Essa intolerância, aí entra uma coisa interessante, que essa intolerância ela era feita à surdina, ela existia. Você fazia muxoxo quando via um pobre entrar num recinto mais sofisticado, coisa e tal, mas aí as redes sociais desnudaram isso. Então menininha que se posava de democrata, de gente de bem, quando eu falo de gente de bem, não confunda com gente de bens, de gente bem organizada, bem informada, aí você começa a ver as pessoas se desnudando nas redes sociais, elas não eram aquilo, elas têm preconceito, elas são rancorosas, isso é ruim. E quando você vai para o embate político às vezes tem que ser duro, mas dentro da normalidade e do conhecimento, as pessoas apelam. Mas as pessoas apelam porque assim, se você defende uma presidente que foi eleita, goste dela ou não, tenha votado nela ou não, você é petista. Hoje você... ou é comunista ou é petista. Os caras... gente, meu nome é José Ganchão, sou José Ganchão da Boca da Pimenta, eu sou humanista. O dia que o homem tomar vergonha na cara, não vai precisar de polícia, igreja, o poder. Sabe? Sim. Mas é claro que eu voto nos partidos mais populares. É claro que eu procuro dentro dos candidatos do PT, do PSOL, um candidato que me agrade. É claro que nem sempre eu encontro. Né? Talvez pelo fato de eu trabalhar assim desde a democratização. Eu fiz todas as eleições até 2010 na Folha de São Paulo. Então, desde o Collor até 2010. Eu não votei nenhuma. Então, assim, os caras, você é lulista. Eu não votei no Lula, cara. Eu votei no menos mal que era a Dilma contra os tucanos, porque eu tenho uma questão ideológica que eu não voto em tucano. Eu não sou rentista, eu não sou dono de banco, eu não sou agiota, e eu não acho que guardar dinheiro é mais importante que viver. Então nunca vou votar em tucano. Mas assim, eu votei, e assumo, votei na Dilma em 2010. Sim. E 2014 também, quer dizer, tentei votar porque não deixaram tomar. A questão básica é que se coloca assim, é petista, é lulista. Não, cara, você sabe como é que é jornalista cobrindo eleição. O último lugar que ele está é na casa dele para votar. Mas as pessoas são... Aí entra uma coisa que eu acho terrível e pega, inclusive, gente que saiu da faculdade, mas saiu aquela pessoa que não pensa, sem senso crítico, que assim, tinha uma onda de marinismo e de... sim. Que são uma onda de marinismo... E aí uma onda de aecismo, mas que tinha vergonha de ser aécio, então falava que era marina, e aí é tudo... Como uma onda que tá vendo agora aí com o Dória, né? O Dorinha, coisa ridícula, Doritos. Gente, você votar num cara que é animador de programa, não dá. Política é outra coisa. Tá certo. Gancho, agradeço muito, senão vai ficar longo pra cacete, a gente gosta muito de conversar. Muito Falar mal da vida alheia com a gente mesmo. Tá aqui no Conversa Política. Não se esqueça de se inscrever no canal e se você gostou do bate-papo aqui, compartilhe aí com seus amigos. Eu vou apanhar da esquerda e da direita. Ótimo. Valeu.